Agora imagine você ter isso em frações de segundo na ponta do dedo com qualquer informação que você queira. Você faz uma pergunta. Há algum tempo atrás, às vezes para você emitir um relatório, você tinha que pedir para uma pessoa emitir o relatório. Ou escrever. Exatamente. Ou montar uma planilha, né? Tá, daí tratar a planilha, né? Com certeza leva tempo. Para quem administra, é uma coisa fenomenal. E isso que a gente tá falando, que é a primeira camada ali, que é o quê? Uma resposta. O que está acontecendo? Me mostre o número. Agora imagine você chegar ao ponto que a ferramenta, além de mostrar o número para você, ela vai falar assim, olha, mas tome cuidado, se você continuar nessa linha, pode ser que amanhã ou depois aconteça isso. E você não quer que isso aconteça. E aí o próximo passo. Se eu fosse você, eu faria isso. Mais ou menos igual o Waze, né? Exatamente. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Arpix TechCast, o seu podcast semanal de tecnologia. Hoje, o terceiro episódio, estamos aqui com muito especial, estamos aqui com o nosso CEO, né Marcelo? É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Defina CEO. Basicamente Aspone. Gestor de porra nenhuma. Exatamente. Bom, com vocês o nosso CEO, Antônio Latorre. Muito obrigado pelo convite. Bom, pessoal, tá aqui o Antônio. Então, ele é o nosso, além do nosso CEO, ele é co-founder da Arpix, né? Ele que foi um dos primeiros a acreditar nesse nosso desafio, nesse nosso trabalho. E o objetivo hoje aqui é a gente falar um pouco com ele, né? De tudo que nós estamos fazendo na Arpix, como que foi essa trajetória, né? Nós já tivemos aqui no primeiro episódio o Fábio, que também foi um dos fundadores da Arpix. E agora a gente fala um pouquinho mais de como que está toda essa jornada aqui. Nós vamos fazer uma viagem bem bacana nos próximos dias, né? Exatamente, a gente está indo para o Web Summit em Lisboa nos próximos dias e a gente trouxe o Antônio aqui hoje para conversar um pouco sobre a visão dele, as expectativas de estar lá em Portugal e do que a Arpix está levando para lá, né? É isso aí. Antônio, então vamos lá. A gente está indo para o Web Summit, nós fizemos todo o nosso... Começamos o nosso sonho lá no começo do ano. Vamos contar um pouco então para o pessoal como que foi um pouco dessa história. Fala um pouquinho de você, se apresenta um pouco quem é o Antônio Latorre, como que começou essa jornada, como que nós estamos chegando até aqui e vamos fazer um bate-papo. Legal, vamos lá então, gente. Foi uma jornada longa, né? Já fazem pouco mais de 20 anos aí, estou na ativa, né? Trabalhando e nesse tempo, né? Começando, onde eu peguei a parte de TI, o gosto por TI, né? Eu tenho formação engenheiro mecatrônico, tem um pouco de ligação, naturalmente, né? Então, faz um pouco de sentido ajudar no grupo, onde eu sempre trabalhei, com as atividades de tecnologia de TI do grupo. E aquele tempo, isso foi em 2014, mais ou menos, 2013, eu assumi, né, à frente desse desafio, e a gente vinha fazendo todo um processo de mudança do sistema legado para um novo ERP, né? Como eu tinha o conhecimento, me deram a oportunidade de fazer esse processo e seguir com ele, e foi um desafio enorme, muito aprendizado, naturalmente. Deram 3 coisas, a chave e 2 carinhas dentro do CPD lá passando frio. Exatamente, no começo... CPD. No começo foi exatamente isso, bem lembrado. 2 rapazes escondidos dentro do CPD. Ninguém sabia onde os caras estavam, mas tinha 2 carinhas ali, né? Mas foi bem bacana. E hoje virou a empresa que virou, né? E nesse tempo, naturalmente, né? Eu acho que emendando um pouco aí da história, com o contexto antes Lisboa, né? Que eu acho que vale a pena comentar um pouco. O grupo sempre foi um grupo muito conservador e um grupo industrial, né? Então, estar na área de tecnologia é um desafio, pois a dinâmica é muito distinta do que uma indústria, né? Mas claro, né? Acho que a cultura nossa, apesar de conservadora, existem certos pilares como qualidade, né? O respeito, comunicação, enfim, questões... A cultura, né? Exato. Que, assim, independente, eu acho que do segmento que você tá, você consegue fazer um bom trabalho. E aquela época, vendo todo esse processo de
de movimentação, né, do RP, dos sistemas que existiam à época, ou até mesmo dos que não existiam, não tinha esse controle sistêmico, né? Era tudo via planilha, né? A grande parte da gestão. Não que seja ruim usar planilha, né? Muito pelo contrário, acho que o sistema Excel é um sistema que nunca vai sair de moda. Né? Sistema avançado de planilhas. Exato. Nunca vai sair de moda, mas a gente via a necessidade, claro, de evoluir para trazer um pouco mais de segurança de dados, agilidade de processo, otimização, redução de despesas e custos, né? Enfim. E foi aí que começou todo esse processo, né? Então, além da troca do RP, a gente trouxe alguns insights, né, para o grupo diretivo, que concordaram em seguir, e começamos também a instalar algumas soluções sistêmicas para a gestão industrial e, enfim, demais outras áreas e outros segmentos que o grupo tem como atuação, né? Só que, naturalmente, mesmo fazendo todo esse processo, sempre existia aquele ponto, putz, mas não faz aquilo que eu gostaria que fizesse. Aí caía naquela, porra, vamos customizar, não vamos customizar, né? Então, a gente ficava sempre ali amarrado. Ou até a escolha de um sistema que fizesse o que de fato era, vamos dizer assim, importante, mas não atendia a um processo de gestão que seria bom ter. E não era interessante customizar, porque customizando tem todas aquelas dificuldades naturais. Custo. Quando você vai atualizar um sistema, gera problema posterior, enfim, né? E além disso, a gente caiu num outro ponto. Quando iniciou todas essas inserções de satélites, de sistemas, né, de gestão, de apoio à gestão, não existia uma integração natural, né? Então, tinha toda essa dificuldade, inclusive. E outra dificuldade que a gente experimentou também na época é que algumas empresas do grupo têm uma certa distância. Por consequência, fazer o processo também de implantação ia ter uma certa dificuldade. Afinal, era eu, mais 2 meninos. Mas quando começou o processo de implantação, um pouco depois, a gente trouxe uma pessoa para nos ajudar. E só que essa pessoa, à época, havia já demonstrado que a distância para ele não seria interessante, né? Ele não tinha essa disponibilidade de estar, né, distante, enfim, da cidade natal dele. E, por consequência, foi aí que eu conheci o Fábio, o nosso cofundador. E, claro, né, quando eu conheci o Fábio, o objetivo não era exatamente esse, nos assessorar num processo de implantação. Novamente, eu estava basicamente sozinho, uma certa inexperiência da área, claro, estava aprendendo muito, então naturalmente a gente errou muito, mas também acertamos muito. Mas eu me recordo bem assim que o Fábio, quando entrou em contato, ele já começou, não, porque eu tenho um sistema aqui que faz gestão de custo, tal, que não sei o que eu faço isso, aquela apresentação legal entre todos, né? E eu falei, Fábio, vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu preciso de uma ajuda para fazer uma implantação. Né, eu pensando comigo, né? Deixa eu fazer um test drive primeiro, né? Para entender se o Fábio vai entregar ou não vai, né? Porque o cachorro ali já tinha sido mordido por cobra algumas vezes, sabe como é que é, né? E aí foi o que nós fizemos. Ele aceitou o desafio, a gente montou, né? Toda uma força-tarefa aí, foi bem bacana. Colhemos, assim, resultados que, sinceramente, até superaram expectativas. Vide, né, tudo que passamos anteriormente. Afinal de contas, foram 3 etapas dessa virada de ERP nos segmentos das empresas, né? As 2 primeiras, uma dor de cabeça, e a terceira, junto com o Fábio, foi até melhor do que esperávamos, né? E quando terminou, eu voltei pro Fábio e falei, viu, o pessoal lá quer agora trabalhar no custo. Quer sentar aqui para bater um papo, mostrar sua solução? Aí ele mostrou, né? Foi super bem aceito, o pessoal entendeu, gostou da ideia. Claro que a gente viu outras questões, né? Por que não fazer com o próprio sistema ERP e tal? Mas a gente entendeu que seria mais viável para nós usar a ferramenta do Fábio, né? Por inúmeros motivos, né? Dentre eles, a facilidade de parametrização, flexibilidade, enfim, coisas assim do gênero. E foi ali que começou, praticamente assim, a união entre Antônio e Fábio. O projeto Arpix. Ainda não era Arpix, né?
Não, mas é o início de tudo ali, né? O início de tudo. E aí a gente começou, né, a conversar, pô, por que não? Por que não vamos pro mercado? Vamos entender isso aqui, vamos entender aquilo ali e tal, e pô... E aí deu certo, começamos, né? Eu falei pra ele, cara, vamos então começar a instalar esses negócios aqui no grupo, que a gente precisa. Sim. E foi até um ponto pra nós, assim, que pra mim muito importante. Você veja, a gente tinha dificuldade de fazer uma gestão de custos. Além dessa dificuldade de gestão de custos, a gente tinha um colaborador da área de custos totalmente insatisfeito com tecnologia. Mas assim, um nível de insatisfação enorme, por inúmeros motivos. Uma implantação que não deu certo e todo aquele estresse. E aí quando começa a usar a ferramenta é mais estresse porque ele não consegue fazer o trabalho dele, né? Afinal de contas, né? Quando a gente vem fazendo já um trabalho legado, é fácil, a pessoa tá acostumada, né? Mas a hora que as coisas mudam, o negócio chacoalha, gera um pouco de dificuldade no começo. Só que foi um começo interminável nessa dificuldade. E quando o Fábio colocou a ferramenta dele, mudou da água pro vinho. Então eu pensei comigo, falei, poxa, que coisa interessante, né? Uma coisa tão, de fato, complexa, um custo, e a pessoa que é responsável trazendo feedbacks sobre a ferramenta do Fábio tão positivas, né? Que foram muito boas. Então, assim, ali foi aquela coisa assim, putz, vamos em frente, né? Inicialmente, a empresa, ela chamava Arpia, não era Arpix. Não sei se o Fábio comentou isso ou não. Ele comentou. Comentou, né? E ali que a gente começou. Teve uma primeira venda para um cliente. Afinal de contas, né? O Fábio, à época, corria, tomava leite, assobiava, chupava manga, dormia, né? Tentava. De vez em quando, né? Não. Ele praticamente dormia ao mesmo tempo que ele fazia todo o resto. Então, foi assim, esse momento, né? Porque a gente buscou, inicialmente, fazer um trabalho de um crescimento orgânico. Eu não deixei de ser, né? Ainda sou o responsável pela TI do grupo. Aquela época, cada empresa do grupo tinha a sua TI individual. Eu fiz todo um trabalho tornando essa TI corporativa e consolidando num único grupo de pessoas trabalhando numa matriz, né? Que também trouxe muitos reflexos positivos. E o Fábio estando à frente, né, da Arpia, né, à época, fazendo todo o processo de venda, implantação. Ele codificava, implantava, vendia, praticamente tudo, né? Mas foi um momento muito bacana. Mas pelo menos nos rendeu um puxadinho. Então não mais estávamos dois garotos trocando impressora dentro do CPD. Aí virou uma salinha de 5x5. 5x5? Não, começou 2x2, né? 2x2. Depois foi aumentando. Aí foi para um 3x3 e foi crescendo, né? Aumentou 100%. 500%. Isso aí. Mas eu gostaria até, assim, Antônio, só dar um depoimento que eu acho que é bem bacana para o pessoal, que a gente fala da nossa plataforma OPEX, né? Que hoje ela tem esse nome, que ela faz a gestão de custo, ela se conecta aos ERPs, traz essas informações para a base dela, nós temos toda uma parametrização e estruturação disso. E o que é o bacana? Cara, você fazer cálculo de custo gerencial baseado em dados reais, ou seja, você pode deixar o ERP fazendo todas as entregas fiscais, obrigações que eles têm que fazer, o custo da melhor forma possível que ele for contratado para fazer. E a gente tem uma ferramenta que você traz isso para um ambiente, você pode abstrair isso, criar cenários diferentes. É uma ferramenta que eu particularmente tenho trabalhado muito, tenho uma formação contábil e a primeira vez que eu vi o software eu fiquei impressionado com as capacidades de processamento e as informações geradas por ele. Então, pessoal, quem tiver o interesse de conhecer, comenta aí embaixo que a gente entra em contato, tá bom? Mas, Antônio, seguindo então, aí passou essa fase, abrimos a Arpia. Abrimos a Arpia, um cliente, fora o grupo, lógico, né? O grupo sempre foi O cliente número 1. O host do negócio. Balão de ensaio, sempre foi, para trazer mais amadurecimento para a ferramenta. E de fato trouxe, né? Pois muito conectamos, né? E muitos
muita transação de dados e o OPEX hoje, né? No início era gestão de custos, agora é OPEX. Mas, de fato, é uma ferramenta, assim, muito boa para o que ela se propõe a fazer. Tem um relato até do pessoal de controladoria lá que quanto de ganho de produtividade que ela teve com o OPEX, né? Exatamente. É um marco, né? Antes do OPEX e depois do OPEX. Foi muito bacana. Então aí os trabalhos foram começando a aparecer e começaram a entrar as oportunidades de conexão, né, Antônio? Começaram algumas dentro do próprio grupo, alguns outros clientes de mercado também, precisando fazer conexões de dados. E aí começaram a aparecer as primeiras versões do que nós chamamos de função Conecta, né, dentro de uma plataforma. Como que isso aconteceu? Como que essa história foi sendo contada nesse tempo? É o básico do todo, né? É a questão da gente ter a necessidade de sempre ter alguns sistemas que apoiassem na gestão pontual de algum segmento. E foi ali que o Conecta veio, né, a fazer a função dele. Mas com uma particularidade muito interessante, pois ele não apenas conectava. Você tinha um controle desse túnel. Você sabia o que estava acontecendo. Mais do que cano d'água, né? Que a gente costuma brincar. Exato. Então você via os dados sendo trafegados e você sabia quando não processava ou quando estava ok. E quando não processava, você conseguia ter uma ação em cima. Entender o que não foi processado. Por que não foi processado? E com isso fazer a correção. Então você veja, como diretor de TI, toda essa, vamos dizer assim, né, esse movimento de criar a Arpix foi sempre com o objetivo de eu dar o tiro no meu próprio pé, né? Porque como diretor de TI, você sempre quer ter uma equipe. Você tem que atender o grupo. Você quer trabalhar, não é verdade? Sim. Mas o objetivo criando a Arpix era ter uma TI extremamente enxuta. Porque a própria ferramenta te daria toda a possibilidade de gestão, onde você não precisaria ser um técnico de TI, entende? Então eu não precisaria ter uma equipe de TI dentro de uma empresa para atuar, né? Então era muito engraçado e foi um trabalho muito positivo. A gente conseguiu reduzir muitos chamados, né? O usuário foi entendendo a ferramenta e ele foi entendendo a tal ponto que hoje, se a gente desligar, todo mundo fica nervoso. A melhor coisa do mundo é quando você vai conversar. O que você usa? Onde a Arpix te ajuda? Ah, cara, eu não sei. Isso mostra a robustez e vamos dizer assim, a qualidade do sistema, né? Exatamente. É quando o próprio cliente está usando todas essas estruturas e ele não entende que existe todo um trabalho tecnológico ali por trás, né? Exatamente. E aí, em 22, os clientes começaram a aumentar, a carteira foi crescendo, e aí você ganhou um andar, é verdade isso? Não, quem ganhou o andar foi a Arpix. A Arpix, né? Não, a sua equipe, né? Exato, Você, exato, sua equipe. exato. Eu ganhei mais serviço. Foi um momento que não tinha como não ser, né? A gente, de fato, tava lá num cantinho, foi ficando um pouco mais apertado com a equipe crescendo. E, como eu digo, né? Eu acredito, né? Porque quem acha não colhe nada, né? Mas eu acredito muito que o que ocorreu desde o início da Arpix foi a gente ter as pessoas certas no lugar certo. E a gente conseguiu fazer esse trabalho, todos nós, que reflete no que nós estamos tendo aqui hoje, né? Isso com certeza. Afinal de contas, eu sozinho, o Fábio sozinho, enfim, ninguém ia fazer nada, não é verdade? E muito menos sem o apoio de uma empresa tão sólida como o Grupo Andrade Latorre, né? E sim, tivemos que mudar. Era uma área grande, né, pro começo, que a gente estava lá, mas hoje, basicamente... Encheu. Praticamente, né? Temos ainda algum espacinho ali, né? Mas praticamente encheu. Até o final do ano a gente resolve esse problema, certo, Vitor? Resolve. Por favor, viu? Assim, ó, vou te cobrar, hein, cara. Deus quiser. Mas ali foi o cantinho que tinha disponível, né? Porque senão, com certeza, a gente seria jogado para mais outro canto, hein? Não, brincadeiras à parte. Mas é bom, acho que o ambiente de trabalho é muito importante. Então, acho que o espaço, o visual desse espaço, né? Faz muito sentido para as pessoas que estão lá trabalhando. Sim.
Não só para eles entenderem cada vez mais a cultura do negócio como um todo, né? Mas também para se sentirem bem, né? Afinal de contas, né? A gente passa mais tempo dentro do trabalho do que propriamente em casa, por assim dizer, né? Então, uma pessoa tem que ter a satisfação de estar num ambiente adequado, gostoso, enfim, né? E isso a gente conseguiu construir muito bem. Fico muito feliz e, assim, só tenho a agradecer por todos que vêm me apoiando, né? Vitor, que agradeço a você aqui, ó, oficialmente, hein, Marcelo. Agradeço ao Fábio também, viu, Fábio? E é isso aí, Marcelo Bispo também, né? Bispo tá lá. Assim, a gente não contrata as pessoas de forma aleatória. Ou é Marcelo, ou é Vitor. É, Victor tem 2 agora, conseguiram colocar um. Colocaram mais um, né? Só falta colocar mais um Antônio agora. É, então não tá mais difícil. Todos os Antônios já estão aposentados. Praticamente. Você sabe que não é qualquer pessoa que pode fazer essa piada. Né? Então, vamos deixar bem claro. Mas assim, dentro desse conceito, a gente começou a evoluir e em 2024 vem a minha chegada dentro desse projeto Arpix, né? Para começar a trabalhar essa área comercial e a gente começar a buscar objetivos, né? Então, discutimos bastante, debatemos como que a gente poderia fazer isso, né? Os ganhos, as limitações, os objetivos, os produtos em si. Viajamos bastante, Conversamos muito com algumas pessoas e a gente veio discutindo soluções, como fazer a plataforma evoluir, que versão, o que o mercado está buscando, como que a gente pode ganhar em escala, tal. Pessoas nesse tempo vieram chegando e contribuindo com isso, até que começo do ano de 25, né? Dentro dessas discussões, nós começamos a trabalhar o nosso novo conceito de trabalho, né, Antônio? Vamos falar um pouquinho desse momento. Conta o seu lado da história, o que você viveu vendo tudo isso acontecer e chegando ali até o ponto de se fazer esse contato que a gente vai, hoje, nos próximos dias, estar começando a realizar esse projeto, que eu acho que é só um marco. Com certeza. É o início, não é um objetivo. Exato. Então, o start já foi dado, né? É uma continuidade no que nós acreditamos que possa ser uma disrupção tecnológica, né? Por assim dizer, né? Ou uma inovação, enfim, para os mais conservadores, né? Exato. Mas, assim, o que eu posso dizer para você, a primeira coisa é um frio na barriga enorme, né? Quando chegou um louco lá pra falar pra ele assim, viu? Me inscrevi pra estar no Web Summit Lisboa, tá? Com uma startup, tá bom? Ah, tá bom. Não, até não entendeu direito, né? Aí 2 dias depois, viu? A gente foi aceito, a gente tá indo pra Portugal, tá? Não, é muito bacana. Eu acho que isso motiva a gente, né? Claro. E foi uma iniciativa totalmente sua, né, Vitor? Acho que isso aí foi muito bacana. E, novamente, né? É a peça certa na hora certa, hein, cara? Exatamente. Pra quem não ia estar conosco, hein? Morando nos Estados Unidos, né? Ah, queria ir embora. Quer ficar aqui? Tá louco? Ainda bem que ficou, né, cara? Mas sabe quando ele chegou lá? Não, acho que foi ali que começou tudo. Quando ele falou assim, eu acho que eu vou embora. Eu falei assim, pô, você vai embora? Seria legal, né? Ter uma perninha lá nos Estados Unidos, de repente, olha, né? olha como que as coisas dão volta, né? Exato. Vem aqui, vamos conversar. E de repente, tá aí, ó. De repente tá aí, ó. Mas de certa forma não tá indo para os Estados Unidos, mas tá indo para Portugal, né? Exatamente. Eu acho que é um grande objetivo da ferramenta, né? Não sei se aqui pode dar spoiler, né? Pode, fica à vontade. Ah, então tá bom. Afinal de contas, né? O que nós evoluímos não tem barreira de país. Porque a estrutura, a plataforma que nós desenvolvemos e estamos criando, o objetivo dela é ser uma gestão de negócios, né? Onde nós podemos conectar diversas soluções com RPs, tratar em um núcleo, né, os dados, e com esses dados aplicar a IA para te entregar a informação que você bem deseja. Seja preventiva, preditiva, prescritiva, né? Que te entregue dashboards em tempo real. Dashboards em tempo real, basta você perguntar. Então, assim, é muito bacana de pensar que a plataforma Arpix que está sendo lançada, ela não deixa de ser o que era antes,
Então, o Next Gen ela veio apenas com algumas aprimorações do produto, mas a gente já vem testando a solução há muitos anos no grupo, tanto a parte de conexões, que é o Conecta, assim como gestão de custos. O próprio centralizador de dados, né? Exatamente, né? O Delta Lake, né? Então, a gente apenas conseguiu, quando existiu a oportunidade para nós, do Web Summit, e nos foi dado carta branca para fazer os ajustes necessários na ferramenta, foi aí que a gente falou, pô, vamos fazer um átomo, onde o núcleo é ARPix e os elétrons são soluções que apoiam a estrutura de dados necessária para a gestão de um negócio. E isso vem a dizer muito que muitas empresas sofrem hoje, como o nosso grupo sofre. Exatamente. Né? Nós temos um RP monolítico, ele atende muito bem, mas às vezes deixa uma coisa ou outra que não faz como gostaríamos, e aí ou você cai numa customização que pode ou não ser viável, ou você adquire uma ferramenta para fazer aquela gestão específica que você precisa. E que é especialista, né? Exatamente. Então, essa estrutura de átomo permite que a gente possa construir ao redor do núcleo, como nós chamamos de elétrons, soluções que façam essa gestão muito focada no que nós precisamos, né? Você consegue montar o seu ecossistema da maneira que você bem desejar, né? Exatamente. E todo esse ecossistema, ele não são de soluções ARPix, podem ser de quaisquer parceiros, quaisquer desenvolvedores. Então, nacionais, internacionais. A grande sacada da estrutura da ARPix Next Gen você tem como foco do negócio os dados, as informações, que isso é do cliente. Exato. É bom deixar isso claro, que ninguém está falando de jogar uma base de dados de ninguém numa nuvem e compartilhar isso. Não, são estruturas específicas de cada cliente. E cada um desses elétrons que nós falamos, que são soluções que orbitam esses dados, você pode ter os melhores softwares do mercado atuando na sua empresa. O melhor MES, o melhor WMS, o melhor ERP, o melhor PDV, o melhor e-commerce. Só que você fazendo a sua gestão com os dados dentro da sua... que estão sob seu domínio, né? E eu acho que é bacana falar também que os dados desses softwares auxiliares, eles vão continuar tendo. Vai ter o banco de dados transacional. Sim. O que nós estamos trazendo são os dados relevantes para o negócio. Dados que geram esses insights que fazem seu negócio crescer, né? A gente teve algumas reuniões com cientistas de dados, né, Antônio? E a gente debatia muito por que muitas IAs, né, muitas soluções de IAs têm naufragado no mercado, né? Que, vamos dizer assim, a grande maioria das IAs implementadas em RPs, até pelo próprio Gartner, está naquela fase dos vales das desilusões, né? Exato. As coisas elas não estão evoluindo, não conseguem evoluir, né? E no nosso entendimento, porque é complexo mesmo. Você tem que ter uma ferramenta, uma estrutura de dados muito bem definida, muito bem estruturada. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. E o que assim, me empolga na solução é que nós fomos buscar as melhores teorias, teorias e praticá-las na implementação do software. Conta um pouquinho como é que foram essas nossas conversas, ciências de dados, o que nós fomos montando dentro dessa definição, para deixar aí claro para todo mundo que a gente não está pegando simplesmente uma tabelinha ali, cara, e está aplicando uma inteligência artificial. É bem mais do que isso, né? E que deixe claro para CEOs como você quais são os benefícios dele usar a plataforma nova Next Gen da ARPix. Ter a oportunidade de aplicar IA nos dados do seu negócio, isso, sem sombra de dúvida, é uma virada de chave enorme. Enorme. Claro que para isso funcionar, como vocês disseram, tem que estar estruturado, tem que estar organizado, né? Então a gente gosta de falar que ele está sendo orquestrado. Então você veja, a ARPix, que nasceu de conexões e de uma plataforma que trata processos e fluxos, né? Era a chave de tudo isso. Né? E a gente percebeu que se nós construíssemos, né, uma estrutura aonde fizesse essas conexões, já pudesse iniciar o tratamento ali,
aplicando regras, né? E quando eu digo conexões, não é nem exatamente entre os bancos transacionais dos elétrons ou dessas ferramentas que existem já aplicado no negócio, mas trazendo já para um Delta Lake, e do Delta Lake a gente distribui a informação para quem for necessário, né? Isso já facilita muito e já deixa uma certa orquestração das conexões. Então você sabe o que está sendo conectado, o que conectou, o que não conectou, por que não conectou, né? E dentro do núcleo, aí vem toda a tratativa da engenharia de dados, usando, né, aqueles 3 níveis, prata, bronze e ouro, né? Para poder fazer todo o tratamento dessa informação de forma a gente conseguir aplicar a IA e ter o resultado dentro do tempo esperado de resposta, né? Então, é uma coisa muito bacana. E isso se estende a um ponto que é muito interessante, porque a gente não limita a empresa a ela ter que ter um RP específico. Ela pode montar o ecossistema que ela bem entender. E ela pode trocar as ferramentas desse ecossistema quando ela quiser, no momento que ela quiser. Porque vai ser, inclusive, um facilitador para isso. Pois hoje é uma outra grande dificuldade, né? Do momento que você troca uma ferramenta, muito que é do seu banco de dados legado, você perde. Usando a plataforma da Arpix, você não vai perder. Porque a estrutura não está mais no banco somente transacional. Os dados que são importantes para a gestão do negócio vai estar no núcleo, né? Então isso é muito bacana, muito bacana. Gera mais agilidade, gera aquele medo que todo administrador tem de pensar, putz, vou ter que trocar a ferramenta, vou ter que fazer uma implantação, eu vou perder os dados, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Então tudo isso é superado, que é muito bacana, né? E eu vejo assim, né? Eu como um usuário, né, dessa ferramenta, é muito importante. Afinal de contas, isso desde no início, né, da Revolução Industrial, que os dados de uma indústria é muito importante para você tomar decisão, né? Agora, imagine você ter isso em frações de segundo na ponta do dedo com qualquer informação que você queira. Você faz uma pergunta, né? Algum tempo atrás, às vezes para você emitir um relatório, você tinha que pedir para uma pessoa emitir o relatório. Ou escrever. Exatamente. ou montar uma planilha, né? Para daí tratar a planilha, né? Pô, leva tempo, né? Com certeza leva tempo. Então, acho que assim, para quem administra, é uma coisa fenomenal. Sim. E isso que a gente está falando, que é a primeira camada ali, que é o quê? Uma resposta. O que está acontecendo? Né? Me mostre o número, né? Sim. Agora, imagine você chegar ao ponto que a ferramenta, além de mostrar o número para você, ela fala assim, olha, mas tome cuidado, se você continuar nessa linha, pode ser que amanhã ou depois aconteça isso, e você não quer que isso aconteça. E aí o próximo passo, se eu fosse você, eu faria isso. É mais ou menos igual o Waze, né? Exatamente. Exato. Não, e o bacana desse banco de dados é também poder ter a possibilidade de trazer dados externos, né? Exato. Você conseguir se comparar ali com situações de mercado e que a IA possa te ajudar para como você se comporta perante os seus pares ali de mercado. Né? Exatamente. É fantástico. Imagina, você fazer uma comparação de mercado usando a sua estrutura interna, dados externos e assim, com uma agilidade que você nunca teve antes. Exatamente. É uma coisa que eu aprendi, né, com meu pai, e meu pai aprendeu com meu avô, né? Não é o tamanho da empresa que demonstra se ela vai ter mais ou menos força em crescer, ganhar, etc, né? Mas sim a agilidade que ela tem na tomada de decisão. Ainda mais se essa tomada de decisão for assertiva. Sim. Então, com uma ferramenta dessa, esse é o grande objetivo nosso. É gestão de negócio ágil e assertivo para quem for utilizá-la, né? Legal. Uma coisa que pra gente falar, e tá chegando aí o fim do nosso bate-papo, a plataforma NextGen, ela também tá vindo com um acessório que a gente tá com um grande parceiro que você interage com ela via comando de voz, gerando esses dados via inteligência artificial e gerando os gráficos com as informações que você montou. Primeira vez que você viu isso, Antônio, como foi a sua reação? Graças a Deus que eu não vou ter mais que montar tabela. Ô, Antônio, para finalizar, gostaria de deixar uma pergunta. Assim, quais
são as suas expectativas para o Web Summit Lisboa nos próximos dias? O que você espera voltar de Portugal que você diria, foi uma viagem que foi realizado com sucesso aquilo que a gente planejou? Bom, claro que primeiramente tomar um bom vinho e comer um bom bacalhau, né? Isso a gente providencia Isso fácil. tranquilo. Não, brincadeiras à parte. Não, expectativas são grandes, né? Eu acredito que é uma oportunidade para a Arpix, no momento de vida dela, que ainda é um bebezinho, vamos dizer assim, né? Começando pro a grupo caminhar. também, né? Exato. Estar ali é uma grande oportunidade. E a expectativa maior, de fato, é isso, é ser visto. Começar a ser conhecido. E um dos grandes objetivos, de fato, que nós temos dentro da Arpix é que não exista barreiras. E quando eu falo barreiras, né, são barreiras de países, né, desse globo tão grande. Sim. Por que estarmos só no Brasil? Acho que é uma solução pensada de forma que ela pode ser aplicada aonde for. Porque não há restrição. Não há restrição de questões contábeis, fiscais, estrutura do país, etc e tal. Não há restrições. Inclusive a plataforma hoje ela já vem inglês, espanhol e português brasileiro, né? Já é um Habla benefício. espanhol. Habla espanhol, speak English. Speak English. Bom, Marcelo, obrigado da sua parceria de estar aqui. Vitão, valeu. Valeu. Obrigado, Antônio, pelo tempo disponibilizado aqui. Eu que sei agradeço. São muitos afazeres, mas muito obrigado. Imagina, é só as pônei, cara. É só impressão. Ô, Tony, muito obrigado por ter vindo, pessoal. Agradeço aí por todos que acompanharam, como que a gente possa estar próximos, juntos aí nos próximos episódios. Obrigado. Curte, comente, compartilha o Triplo C. Obrigado. Semana que vem voltamos com mais um episódio do Arpix TechCast. Obrigado que você acompanhou até aqui e até a próxima. Valeu, um abraço.